Virada de chave no Vasco da Gama. Fernando Diniz tem a confiança para mudar o Gigante da Colina durante a parada para o Mundial de Clubes. Aqui nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo sobre as mudanças que irão acontecer no nosso Cruz Maltino. Além dessa, também muitas outras informações. Diniz que cobrou o Ryan, tá? Se você hoje está vendo uma mudança aí no jovem, passa muito pelo novo técnico do Vasco da Gama. Além disso, falar também sobre a base. Hoje tivemos duas partidas aí da base, uma do Sub-17 e outra do Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro, e teve jogador se destacando novamente, né? Então, alô, Fernando Diniz, vamos levar esse moleque pro profissional porque ele tá mais do que merecendo. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Boa Noite Gigante que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde também, com muita informação. E o Boa Noite Gigante, chegando pela parte da noite, né? Para você também fechar o dia com as últimas novidades do nosso Vasco da Gama. Show? Então, ó, se inscreva, curta, compartilhe, venha fazer parte aí da nossa família e ajudar o nosso crescimento. Show? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo. Fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este Boa Noite Gigante, falando sobre Campeonato Brasileiro de Base, porque hoje tanto o Sub-17 quanto o Sub-20 entraram em campo, né? Primeiramente aqui o Sub-17, ele entrou em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos. O jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. O gol do Vasco foi marcado por Christopher. O Vasco entrou em campo hoje contra a equipe do Botafogo com o que é a força máxima do Sub-17, né? Nomes como Diego Minetti, que é o grande destaque, inclusive, desse Campeonato Brasileiro da categoria, o camisa 10 Medina, o lateral Lucas Melim, que é um dos grandes destaques também desse Sub-17 do Vasco da Gama, mas o Vasco não conseguiu sair do empate. Com esse empate, o Vasco fecha de forma parcial aí essa terceira rodada, que amanhã ainda Atlético Mineiro e Grêmio irão se enfrentar na oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, lembrando, né, que assim como é o Brasileiro Sub-17, também é no Sub-20, é apenas um turno, 19 jogos, os 8 primeiros colocados disputam quartas de final, semifinal e depois a grande finalíssima. O Vasco hoje está na oitava colocação, então aí está naquele grupo seleto que conseguiria a classificação para a fase final do Brasileirão. De olho nesse Sub-17 porque tem uma molecada muito boa aí nessa categoria. E além do Sub-17 também o Sub-20, né? O Sub-20 entrou em campo também aqui no Rio de Janeiro com o mando do Vasco da Gama no estádio Nivaldo Pereira, mas não conseguiu a vitória. O Vasco perdeu pelo placar de 3-2 para a equipe do Red Bull Bragantino. O Vasco sai atrás no placar, empata o jogo com o atacante GB. O Red Bull Bragantino faz o 2-1. O Vasco consegue novamente, né, empatar a partida, mas o Red Bull Bragantino fecha o jogo aí com o 3-2. O Vasco hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, está aí na sexta colocação com 18 pontos conquistados e consegue aí também, no caso, a classificação para a fase final, se o Campeonato Brasileiro acabasse agora, né? Mas não irá acabar, mas o Vasco é um dos grandes destaques da competição, tem um elenco aí muito bom, de muita qualidade, que tem que ficar com toda a certeza de olho, né, meu amigo torcedor vascaíno. E só para fazer uma leve correção aqui, o Vasco ele empata o jogo, mas o Red Bull Bragantino ele faz o 2-1, depois faz 3-1 e o Vasco no finalzinho de pênalti com o Léo Jacó diminui o placar para 3-2. Show? Só para falar com vocês sobre a questão do Sub-20, também força máxima, Felipe Gabriel foi o goleiro, fez uma defesaça inclusive no jogo. O Luiz Gustavo, zagueiro do profissional, ele desceu hoje para reforçar o Sub-20, por quê? Porque sábado contra o Red Bull Bragantino, o Luiz Gustavo não poderá entrar em campo porque está suspenso. Então, como ele vai ficar muito tempo sem jogar, não jogou ontem contra a equipe
do Melgar, e no sábado também vai ficar de fora. O técnico Fernando Diniz resolveu descer de forma momentânea o Gustavo para o sub-20 para manter esse ritmo, né? Não ficar tanto tempo sem entrar em campo. O Lincoln também, o Avelar, que é um baita lateral, jogou, o Elder, que é um baita volante, jogou, Zucarello, GB, Léo Jacó. O Vasco foi com força máxima, mas infelizmente não conseguiu conquistar a vitória. E mais uma partida em que o GB faz gol, tá? O GB está se tornando um dos grandes destaques aí desse sub-17, volto a repetir, é bom ficar de olho nesse moleque. O GB já tem 15 jogos, nessa temporada, vestindo a camisa do Vasco da Gama no sub-20 e 9 gols marcados. O GB é um dos artilheiros da competição, é um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro sub-20, é uma peça, cara, que é para ficar de olho, sabe? O GB é um jogador alto, um atleta de 1,90 de altura, mas é um jogador que mesmo tendo essa altura é móvel. Muita gente pode falar que eu tô maluco, mas para quem acompanha a base vai entender. O GB é um jogador que ele, na minha opinião, é muito semelhante a um Pedro. É um jogador que é alto, tem um cabeceio ímpar, é um jogador que tem essa habilidade no jogo aéreo e é um jogador móvel. É um jogador alto, mas móvel. É um atleta que, se precisar fazer um pivô, ele vai fazer um pivô com qualidade. É um atleta que, se precisar fazer um 2, ele vai conseguir fazer um 2 com qualidade. É um jogador que, se precisar dar a bicicleta, ele vai conseguir dar uma bicicleta. Diferente, por exemplo, do outro atacante que temos, que é o Pablo Verratti, que não vai conseguir fazer isso por conta de uma característica. O GB é um jogador muito diferenciado, é um dos artilheiros, nesse momento, inclusive, do Campeonato Brasileiro. O artilheiro é o Luca Meireles, do Santos, com 11 gols. Na segunda posição temos o Cauã Batistella com 8 e o GB logo acompanhando também o Cauã com 8 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, é pra ficar de olho nesse moleque. O Vasco hoje tem o Verratti como camisa 9, mas não tem um substituto pro Verratti, que eu acho absurdo, né? Ontem o Fernando Diniz até falou sobre a questão desse substituto pro Verratti, que eu vou trazer até as palavras dele já já. Mas eu acho que o Vasco ele precisa ou ir ao mercado na próxima janela e contratar um suplente pro Verratti, ou colocar o GB para jogar. Eu não entendo porque o GB ainda não faz parte do time profissional. Como um moleque com a qualidade que tem o GB, segue de fora do time principal. Mas, pro Fernando Diniz, é até uma dúvida se isso é a ideia do Fernando Diniz ou se é o que ele ouve de bastidor. O 9 reserva pro Verratti é o Alex Teixeira. E o mesmo discurso que a gente ouviu lá no início do ano, do Fábio Carille, que o Ryan é um atacante que pode fazer a função, mas nunca fez na temporada e a gente sabe que não vai fazer porque o Ryan é ponto, o Verratti não sai, então o Verratti nitidamente não tem o substituto, até porque você contar com o Alex Teixeira para ser substituto para o Verratti é muita loucura, né? Mas se liga aí só nas palavras do Fernando Diniz com relação a esse substituto para o Verratti. Mas volto a repetir, o GB é um nome que está aí pedindo passagem no time principal. O mercado pode ser, mas eu acho que o Alex Teixeira pode jogar livre com 9 de mais mobilidade. O Ryan pode jogar na posição do Verratti, seria um 9 com muito mais mobilidade, seria um 9 mais ou menos como joga hoje o Dembélé no PSG. Então, assim, não é uma coisa que eu estou extremamente preocupado. E o fato dele permanecer no campo, acontece uma coisa muito parecida com o Cano no Fluminense. Dificilmente saía, dificilmente tirava ele de jogo. É também uma questão de conexão. Né? O cara tem 36. Eu não sou um cara que me baseio muito pelo GPS e pela idade. Eu sou mais de sentido que de medir. E costumo acertar muito mais do que errar nessa questão. Então eu perguntei para o Verratti como ele estava. Ele falou: eu aguento, se precisar pode deixar que eu fico. Então eu acho que tinha outros jogadores mais cansados. Obviamente que vai ter um jogo ou outro que eu vou optar por tirá-lo para descansar. Tinha 5 trocas para fazer, eu acho, no jeito que estava o ambiente do jogo, se eu pudesse, se tivesse uma sexta troca, eu teria tirado o Verratti, mas o Paulo Henrique estava já meio que no limite. Todos aqueles jogadores que saíram hoje, saíram, se não todos, a maioria, por conta de cansaço. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, de não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido, sinceramente. Eu estou falando que estou olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar, que as entrevistas coletivas passadas, gostaram do Garré, de outros jogadores, que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente eu pegar já de imediato, botar os jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco desde que cheguei aqui,
que passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza, amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV e no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar um jogador de lá, eu hoje pegar um jogador da base e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo. Porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade. Qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim, é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar um jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. Essa parada pro Mundial, você acredita? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, assim, obviamente que eu posso trazer aqui e não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Você concorda que o GB merece uma oportunidade aí no time principal? Coloque a sua opinião nos comentários. E para continuar com o vídeo, hoje, né, meu amigo, falando em Diniz, o Vasco foi a campo para mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, mais uma preparação, dessa vez para a partida que vai acontecer aí nesse próximo sábado contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo decisivo, é jogo importante, né? O Vasco que hoje, diferente de como acontece tanto no Sub-20 quanto no Sub-17, no Campeonato Brasileiro principal, vive um momento de muita dificuldade, o Vasco não está bem, o Vasco hoje está bem colado ali na zona do rebaixamento, precisa conquistar essa vitória sábado contra o Red Bull Bragantino para dar uma aliviada nessa situação. Hoje, quem foi a campo foram os atletas que não enfrentaram ontem a equipe do Melgar, os reservas, no caso, entraram em campo, o próprio Lloyd Augusto, que foi poupado da partida de ontem, também esteve presente hoje no CT Moacir Barbosa, realizando esse treino com o grupo. Fernando Diniz prepara agora a equipe para essa partida importante. Amanhã, sexta-feira, o elenco que entrou em campo ontem contra a equipe do Red Bull, do Melgar, em São Januário, estará no CT Moacir Barbosa, encerrando e realizando o primeiro treino para esse jogo importante contra o Clube Paulista no Caldeirão de São Januário. Importante lembrar que o Red Bull Bragantino jamais venceu o Vasco da Gama jogando dentro do nosso Caldeirão. E falando, né, no técnico Fernando Diniz, o Diniz e treino, inclusive, é hoje um profissional que virou a chave dentro do Vasco, né? Nitidamente a gente vê uma evolução. O Vasco, em 5 jogos sob o comando do Diniz, tem 2 vitórias pelo placar de 3-0, as 2 únicas, inclusive. E é surreal, porque essa vitória contra o Melgar que aconteceu ontem pode passar despercebido por alguns, mas não tem que ser assim. Porque o Vasco ele volta a vencer uma partida internacional por 3 gols ou mais de diferença após um período de 7 anos, gente. A última vez que isso havia acontecido foi lá em 2018, quando o Vasco vence o Jorge Wilstermann em São Januário pelo placar de 4-0 na pré-Libertadores. Depois de 7 anos, o Vasco volta a golear em uma competição internacional. Isso é importante, sabe? Para até o Vasco ganhar reconhecimento a nível internacional, a nível sul-americano. E passa pelo Fernando Diniz, passa pela exigência do Diniz, passa pelo fato dele hoje transformar o Ryan em um outro jogador, transformar o Coutinho em um outro jogador, transformar o Paulo Henrique em um outro atleta. O Diniz é alguém muito influente, meu amigo. E mais do que nunca, o que prova essa influência do Fernando Diniz são essas palavras que eu vou passar exatamente aí agora para você conferir. Onde o Lucas Pedrosa, jornalista do SBT Esporte Rio, hoje à tarde, fala um pouquinho sobre o que o Fernando Diniz aprontou com o Ryan num dia de treino. Cobrando, exigindo mais. E se o Ryan hoje mudou, virou a chave, passa com toda certeza muito pelo novo técnico do Vasco. Se liga só. A ideia antes do Fernando Diniz chegar era vender o Ryan no meio do ano justamente por conta dessa necessidade. Mas sabe o que a gente tá? No meio do ano, Pedrosa. Só que o Diniz falou que não quer que ele saia. Ele falou o seguinte, ó, pra mim o Ryan
é um jogador indispensável. Se o Ryan for vendido agora, ele vai ser vendido por um valor muito menor do que realmente ele vale. E aí tem até uma informação de bastidor que eu posso trazer aqui pra vocês. O Ryan já tá jogando bem desde o jogo contra o Fortaleza, jogou bem contra o Operário, jogou bem contra o Fluminense, jogou muito ontem contra o Melgar. Teve um treino que o Fernando Diniz estava orientando ele e ele estava pegando na bola e tocando para trás. O Fernando Diniz parou o treino. E daquele jeito dele falou assim: Ryan, vai tomar caju. Ou você comigo vai ser nota 10 ou você vai ser nota 0. Ou você vai ser muito bom ou você não vai ser bom. Então assim, a próxima vez que você tocar para trás, eu vou parar o treino de novo e eu vou te tirar. Eu quero que você parta para cima. Eu quero que você tenha característica de confiança. Porque você é bom, por que tu não vai partir para cima? Esse jogador burocrático eu não quero. Eu quero que você parta para cima. E aí, cara, tudo isso está sendo visto em campo. A forma como o Ryan está conseguindo mudar o jogo dele, porque talento, qualidade, ele sempre teve. Jogador que sempre frequentou seleção de base, mas não tinha o potencial ainda desabrochado. 18 anos e é impressionante como ele tem crescido com o Fernando Diniz. Pela direita, pelo meio, pela esquerda, fazendo gol, dando assistência, chamando a responsabilidade. Que jogador tem sido o Ryan? Meu amigo, que bom que temos Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama, né? Realmente virou essa chave no Vasco. E olha, vou te falar, tá? Se o Diniz aí em pouco tempo de Vasco já virou a chave, a expectativa é que nesse mês que o Vasco da Gama terá, né? Porque o Vasco enfrenta sábado o Red Bull Bragantino, depois só no dia 12 vai enfrentar o São Paulo e para durante aí quase 30 dias por conta do Mundial de Clubes que estará acontecendo em território norte-americano. Durante esse período de um mês que o Vasco terá, há uma confiança muito grande dentro do nosso Cruz Maltino que o trabalho que o Fernando Diniz vai fazer durante esse período vai fazer o Vasco ser um novo time depois desse retorno da parada do Mundial. O Vasco vai sair de um clube batido facilmente no Campeonato Brasileiro para um clube que vai ser difícil de se bater, tá? Fernando Diniz espera muito essa parada, a diretoria confia muito nessa parada e a expectativa é que um novo Vasco surja depois desses 20 dias. E o próprio Lédio Carmona, no programa do Sport TV nessa tarde de hoje, Lédio, que tem uma relação muito legal com o presidente Pedrinho, falou um pouquinho sobre essa expectativa e, é claro, sem dúvida, eu trago essas palavras do Lédio a vocês. Se liga só. O presidente Pedrinho ele já me disse que ele tem expectativa muito alta do que o Diniz vai conseguir fazer com o time na parada do Mundial, mas muito alta. Aí a gente vai ter que esperar a volta do Mundial para ver se vai funcionar. Acho que é para ter. Eu acho que é para ter. Eu acho que a tendência é que ele melhore bem, inclusive a parte física. Ele vai melhorar a condição física, que o Diniz é um treinador que necessita muito da condição física, ele é um treinador que treina bastante. Ele repete bastante no dia a dia. Então os jogadores se desgastam bastante, ele não deve ter tido tempo de fazer esses trabalhos, mesmo a gente vendo a evolução da equipe do Vasco, defensivamente, ofensivamente. Alguns mecanismos que já começam a florescer de jogada, não só os cruzamentos para a área para o Verratti, mas essa parte física aí tem que ser bem trabalhada até para não lesionar mais jogadores. Acho que ele vai conseguir ter o David já de volta, né? Na volta do... Não vai estar na melhor condição física, técnica ainda. Será que na volta ele já... O Watson já vai estar em outro estado. O Watson já vai estar em outro estado físico. O Jair vai estar melhor também. E vai chegar alguém na janela, né? Não vai ser nada milionário, mas isso aí tem que ajudar. Isso tem que acontecer. Mas chegar para jogar, né? A tendência é essa, né? Imagina o alívio quando conseguir usar o dinheiro do Payet num jogador que entra em campo, hein? Esse é um ponto. Imagina. Ou em dois até, né? Amigo vascaíno, você também confia nessa virada de chave no Vasco? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Quase um mês para o Fernando Diniz trabalhar essa equipe e eu espero que ele trabalhe e trabalhe muito bem. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante dessa quarta-feira e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com a nossa Acorda Vascão às 7 horas em ponto, fechou? Então conto aí com a sua presença. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações, Vasco!